Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Vamos a mais um vídeo de análise técnica e vamos aqui explicar como que funciona o indicador Klinger, né, o Klinger Oscillator, onde o mesmo ele foi criado pelo o Stephen Klinger, tá? E é um indicador que aparentemente parece ser melhor do que o estocástico, melhor do que o IFR, em muitos sentidos. Então, eu sou especializado em identificar padrões entre indicadores e conjuntos de indicadores que formam um trade system, uma estratégia, só que é preciso testar e comprovar o método. Então, todos os padrões que eu vou aqui falar, eles não são comprovados tecnicamente. São teorias, porque eu não uso o Klinger Oscillator, eu uso o meu próprio método das médias móveis, do ADX, etc. Então aqui eu estarei dando as ideias para você e mostrando os padrões do Klinger que factualmente funcionaram, mas não é para usar, porque precisa comprovar na prática que esse método funciona. Então é um método teórico, que isso fique bem claro. Então aqui está a fórmula do indicador, não vou estar falando porque você tem todas as plataformas que já calculam para você. Então você vai lá no site da Investopedia para verificar a fórmula, etc. E o objetivo é saber como pilotar, entre aspas, os indicadores e ganhar a corrida, e não ensinar como que o carro funciona, como que o indicador funciona, etc. Então, o Klinger Oscillator, na configuração padrão mesmo, ele vai indicar fins de tendências e fins de tendência, seja de alta ou de baixa, e também indica começo de tendência. Só que existem dois diferenciais. A indicação de início de tendência de alta, né, se dá pelo cruzamento das linhas aqui. Então a linha azul, né, ela cruza a verde. Clicando aqui no indicador, tá? Você tem aqui os inputs, o style e poderia retirar isso aqui, mas essas duas, você tem a linha verde, né, e essa linha azul. A linha que vai indicar o início de uma tendência de alta é a linha azul quando cruza a verde. A linha verde geralmente fica no meio aqui, né, parece até uma média móvel em relação ao preço que seria azul, mas não é. E o cruzamento da azul para cima da verde, você pode pintar de qualquer outra cor, indica tendência de alta. O cruzamento da azul para baixo indica tendência de baixo. Qual é o problema disso? Os sinais muitas vezes são falsos. Quando cruza de baixo para cima a linha azul cruza de baixo para cima da verde, realmente a gente vai ver que tem movimentos de alta, né? Olha lá, ó. Cruzou. Primeiro, que quando cruza, o preço já está lá em cima. Então, é um sinal atrasado. O trader, para ele operar um indicador e uma estratégia, se ele acerta um movimento de alta, mas ele entrou no meio dele, ele entrou no topo dele, não adianta. Compensa você entrar nesse movimento se por antecipação, o meu método particular, Ultimate Eagle Signals, faz isso. Por antecipação a gente sabe que vai acabar a tendência, que vai ter uma correção forte, ou que vai começar uma grande tendência de baixa, etc. Então o problema desse padrão do indicador, de indicar, é a mesma coisa com o ADX. O ADX tem um padrão que indica o começo de uma nova tendência de alta ou de baixa pelo cruzamento das linhas do ADX ali. E ele falha porque ele dá sinais atrasados. Então usar o indicador para determinar o início de uma tendência de alta, o início de uma tendência de baixa, eu prefiro 1000 vezes usar a minha metodologia, ela é mais rápida. Mas ele tem esse padrão aqui também. Ele pode servir para você como confirmação, mas eu não recomendaria você utilizar, né? Você de baixo para cima rompeu, a linha azul rompeu a verde. Então, né, aqui até que foi um padrão assim, aqui por exemplo foi um padrão falso, tá vendo? Ó? Então tem vários padrões falsos aqui também.
ele dá vários sinais falsos de reversão, né? Então, esse padrão de cruzamento, ele até que é bom, mas você tem que usar em conjunto com outros padrões. E o ideal é que você use ele, por exemplo, aqui é um sinal falso de cruzamento de baixo, de cima para baixo, da linha verde, indicando tendência de baixa. Quer dizer, falhou terrivelmente, né? Aqui eu estava abaixo, subiu acima, tá vendo? E ele, né, na realidade, não deu a continuidade da tendência de alta, muito pelo contrário, reverteu. Então tem muitos sinais falsos. E o cruzamento para determinar o início de uma tendência de alta pelo Klinger Oscillator ou o início de uma tendência de baixa pelo cruzamento, o ideal é você ter outros padrões dentro do próprio indicador que indicam uma probabilidade maior de acertar. Então a gente sabe que quando faz no preço um pivô de alta, tende a formar um novo pivô de alta, né? E assim sucessivamente. Mesma coisa para tendência de baixo. Quando faz um pivô de baixo, tende a formar novos pivôs de baixo. Daí também vamos ter que analisar se a tendência é de baixa ou se a tendência é de alta. Se a tendência for de alta, daí você tem que ter padrões, outros indicadores que indiquem a tendência, né? Se a tendência for de baixa e fizer um pivô de alta, ele tende a fazer o pivô amarelo, mas ele tende a falhar, porque a tendência é de baixa, então vai empurrar o preço para baixo. Isso tem que ser levado em conta. Se for uma tendência de baixa, mas estiver em tendência de alta, ela é uma correção que tende a ser fulminada pelos touros do mercado. Então isso tem que ser levado em consideração. E muitas pessoas, elas não levam em consideração e interpretam ao pé da letra. Então na análise técnica, você precisa ter esse tipo de complemento, de auxílio de outros padrões e indicadores para confirmar o que um indicador está indicando. Só que se você usa muitos, 100 indicadores, 20 indicadores, 10 indicadores, vários tipos de estratégias, vários tipos de setups, você vai perder dinheiro. Então você tem que usar uma estratégia com poucos indicadores, poucos padrões. O meu método, ele usa o ADX e 2 médias móveis apenas. E daí existem certas regras ali que se tratam de regras limpas, claras, sem ambiguidade. Então tem que tomar cuidado com isso. Portanto, se para a gente determinar o início de uma tendência de baixa, o ideal é que a gente tenha tendência de baixa quando cruzar de cima para baixo a linha verde. Então, quando fizeram um padrão de falta de força, como topo duplo, ombro, cabeça, ombro, né? E daí romper para baixo ou topo triplo também, né? E romper para baixo da linha verde, de cima para baixo da linha verde, daí sim nós temos uma chance de realmente, né, iniciar uma tendência de baixa. Outra coisa, rompeu para baixo, eu já vou vender, operar vendido para ganhar vendido. Não. Você tem que ter o ponto certo, porque é o seguinte, se eu vender, está numa tendência de baixa e está num fundo, e o indicador ele cruzou de cima para baixo, indicando tendência de baixa e está num fundo, esse fundo tende a fazer um repique, que por sua vez precisa ser observado se esse repique ele vai finalizar o seu movimento e vai dar continuidade ao provável movimento de baixa, porque dentro do repique eu posso identificar força para bombar mais e desativar esse padrão de baixa que alarmou que iria iniciar uma tendência de baixa. Então é melhor, você nunca pode comprar no fundo, você nunca pode operar vendido no fundo, você tem que operar vendido quando fizer um topo que indica que o mercado ele vai desabar. Então, com o auxílio do Klinger Oscillator, mais essa condição, você tem o time para desenvolver o gatilho de entrada short trading do seu trade system, por exemplo, né? E a mesma coisa, a mesma coisa para a tendência de alta. Tendência de alta, eu tenho um fundo duplo, um ombro, cabeça, ombro invertido, um fundo triplo, ou um próprio pivô de alta mesmo antes de cruzar para cima, daí sim
né, eu vou considerar que esse sinal de cruzamento tem valia. Porque às vezes está fazendo um pivô de baixo, daí faz um cruzamento aqui, mas segundo a teoria dos pivôs, quando faz um pivô de baixa, se ainda está intacto, ele tende a romper esse fundo. Então é um sinal falso, alarmado pelo próprio pivô de baixa que não foi descaracterizado. Então, tem vídeos de análise técnica aqui no meu canal chamado Teoria de Down, Leandro Ibov, Teoria de Down, vai na playlist de análise técnica, você vai ver lá eu falando sobre os pivôs, ali eu explico bastante. Tá? Então tem que fazer essa aula do pivô para você também entender. Então, por exemplo, ó, aqui cruzou de baixo para cima, iniciando a tendência de baixo. Só que é o seguinte, a gente tinha um pivô de baixo e ele foi descaracterizado, e uma das descaracterizações de pivô de baixo é o rompimento do topo confirmado aqui. Rompeu o topo confirmado, pivô de alta. E fez pivô de alta, neutralizando o pivô de baixo a vermelho, né? Dando o sinal de que o mercado ele iniciou a tendência de alta pelo indicador. Daí os padrões, né, do preço que a gente tem é esse grande movimento de alta contra um dia aqui em 4 horas fez esse candle de alta aqui. Ele devolveu toda a desvalorização de 4 candles de 4 horas aqui passadas. Então indica uma falta de força e também rompeu depois esse topo. Então eu vou comprar aqui? Não, porque aqui é topo. Você tem aqui uma estrela cadente, então você tem que analisar candlesticks, saber interpretar os candlesticks para saber se tem um topo, se tem um padrão de topo, porque não se deve comprar no topo. Daí quando fez o pullback, quando fez um padrão de indefinição de suporte, né, fez aqui um arame de fundo, um martelo invertido, daí sim eu posso estar iniciando uma compra, somado ao sinal do indicador. Então eu não posso comprar, eu vou iniciar minha compra quando romper de baixo para cima da linha verde. Rompeu de baixo para cima da linha verde, eu vou sair comprando, porque está dando sinal de compra. Não, eu tenho que ter o complemento do gráfico, né, tem o ponto, não posso estar comprando no topo, porque durante a queda da correção do topo, pode ter sinais de continuidade que essa queda vai se transformar não em uma correção, mas em uma reversão de tendência. Então tem que analisar isso. Tem que ter métodos, estratégias, outras táticas técnicas para identificar que essa correção é uma queda que vai parar para bombar depois. Certo? Então, todos esses parâmetros eles devem ser observados. Leandro, então por que você não usa o Klinger Oscillator? Porque eu já tenho o meu próprio método. E todos esses padrões que eu estou mostrando para vocês, né, eles são ideias teóricas e métodos teóricos, não foram comprovados na prática. Talvez se eu for na prática usar todos esses padrões que eu estou indicando aqui, eles vão ter falhas na realidade, tá? E tem que ver se funciona para tudo, né? Geralmente, para praticamente tudo, ele indica que está funcionando, né? A gente vai ver esse padrão no áudio USD, por exemplo, o dólar australiano versus o dólar americano. Então tá aí, ó. Aqui, por exemplo, fez um pivô de baixo e ficou abaixo aqui, né? E daí, quando fez o pullback, voltou para cima. Daqui fez um pivô de baixa e ficou abaixo, fez padrões de indefinição, já tinha pivô de baixo aqui, então aqui eu poderia entrar vendido. A questão é, veja que não é tão simples uma estratégia, desenvolver uma estratégia, estabelecer uma estratégia para você definitivamente operar e usá-la. Por quê? Eu preciso definir o ponto de stop. Para os sinais que esse trade system de entrada, ou seja, eu tenho um sinal de entrada, mas eu tenho que ter a minha limitação de prejuízo. Então eu tenho que saber qual é o ponto de limitação de prejuízo ideal. O topo anterior é uma boa ideia? Sim, mas talvez um outro padrão mais barato seja melhor, ou um segundo topo anterior seja melhor. Tem que testar. Então é muito complexo desenvolver e comprovar uma estratégia. Você não pode pegar as ideias que eu estou passando aqui e sair comprando e vendendo. Você vai ter que estudar e provar na prática por 1, 2 anos de teste com dinheiro real, de verdade, pouco, mas tem que testar de verdade. E ver se realmente funciona. Não adianta fazer só backtest de mentira na simulação, seja com robô ou não. Tá certo? Então, esses padrões, eles sem dúvida
eles têm ali a sua valia, mas você tem também o ponto stop. Estamos falando de uma entrada operacional de um trade system. Nós não estamos falando aqui sobre a saída operacional. Trade system, estratégia para operar no mercado, tem gerenciamento de risco. Não tem gerenciamento de risco nessa aula. Você tem que definir a entrada operacional. Isso aqui é um dos padrões de entrada que você pode estar trabalhando com esse indicador. Inclusive eu estou indicando ele puro. Você poderia combinar esses padrões desse indicador Klinger com outros indicadores que vão melhorar a entrada, etc. Você tem que ter a saída operacional e tem que ter o aborto da operação, ou seja, a operação no meio do caminho está indicando que vai falhar. Você tem que ter uma saída operacional de aborto, né, de proteção de lucro ou de abortar a operação, porque a operação mudou o padrão e a probabilidade de te dar prejuízo. Então você aborta a operação e sai no 0 a 0. Tudo isso tem que ser dimensionado, estudado, e não vai dar para eu fazer tudo isso nem em um vídeo de 1 hora. Demora dias, anos às vezes testando. Por isso que eu não mudo de método, porque é muito difícil você comprovar uma metodologia. Tá? Outra coisa do padrão do indicador Klinger são os sinais de reversão de tendência ou prováveis correções fortes contra a tendência, que podem culminar numa reversão de tendência, né? Então você tem o indicador IFR, que nos extremos, né, ele vai indicar sobrevenda. Então quer dizer, o mercado quando está no extremo superior do IFR, depende da configuração, uns usam 80, 20, ou extremo 70, 30. Mas quando bate ali nos extremos, o IFR ele indica que está sobrecomprado. Os osciladores, o estocástico também tem lá os seus extremos superiores e inferiores, e quando bate ali, está indicando que vai fazer, está sobrecomprado ou sobrevendido. Então, bateu aqui no extremo superior, no IFR, está sobrevendido. Então o mercado ele tende a cair. Bateu no extremo inferior, o mercado ele tende a subir. Isso não pode ser interpretado ao pé da letra, né? Mas é um parâmetro que pode ser usado com complemento de outros indicadores, vão culminar numa probabilidade que vai indicar realmente uma sobrecompra ou realmente uma sobrevenda. Eu não gosto do IFR, já tentei usá-lo, entendo, tem vídeos no meu canal sobre o IFR, mas ele, enfim, não dá para usar ele, né? Tem coisa muito melhor do que ele, o ADX é melhor, enfim. Eu tenho os meus próprios métodos, então não preciso do IFR. O Klinger, ele tem um indicador somado, complementado com outros padrões que também indicam possível reversão de tendência. E ele tem, teoricamente, um número de acerto muito bom. Então, por exemplo, vamos observar nos extremos inferiores e no extremo superior do indicador, da janela do indicador, quando fizer, não se trata de cruzamento da linha azul com a linha verde, nem para cima nem para baixo. Se trata dos extremos. Extremo superior e extremo inferior. Eu tenho que observar padrões que indicam fraqueza. Tudo bem que se o mercado ele vier aqui, nesse extremo, ele tende a vir para baixo. E se vier para cá, ele tende a ir para cima. Só que tende a ter falhas quando é um sinal simples de simplesmente a linha bateu aqui próximo do extremo ou a linha bateu no extremo inferior. Então é um sinal muito simples, ele não tem tanta credibilidade. Agora, os padrões que indicam sobrecompra do preço é o topo duplo, é o ombro cabeça a ombro, é o topo triplo ou o próprio pivô de baixo, né? Então, fez esses padrões perto do extremo superior, o mercado ele tende a desabar. Realmente iniciar uma tendência de baixa. E quando fizer no extremo inferior, né, fundo duplo, fundo triplo, ombro cabeça a ombro invertido, ou o próprio pivô de alta, você já bateu e fez esse padrão aqui, né, uma onda de alta, uma correção e rompe esse topo, fazendo pivô de alta. Existem vários tipos de pivôs de alta, mas é um deles. Então o mercado indica sobrecompra e tende a reverter para uma tendência de alta. Então o mercado ele tende a subir, fazer uma grande tendência de alta. Então esses são sinais simples, mas existem outros padrões, outros indicadores em conjunto com esse sinal dos extremos do indicador Klinger. Você pode, com outro indicador melhor do que esses padrões, ou em conjunto com esses padrões, aumentar a credibilidade desse sinal.
Então vamos lá. Vamos aqui dar uma garimpada no 4 horas. Vamos aqui para 60 minutos. Depois a gente vai... Estou fazendo aqui no áudio SD, mas vocês vão ver que essa teoria tende a funcionar, né, em outros padrões, em outros mercados. Então, por exemplo, aqui ele tocou aqui próximo, mas ele não fez nenhum daqueles padrões de sobrecompra de preço que podem ser aplicados nesta linha. Não está fazendo aqui, está fazendo até um pivô de alta no extremo. Não está indicando sobrecompra, mas se estivesse fazendo um topo duplo, ou um ombro cabeça a ombro, daí sim, né? Então, o que acontece? A gente fez aqui o pivô de alta, né? Então, continuou com o pivô de alta e não deu o sinal exatamente aqui, né? Mas vamos ver aqui, por exemplo, tá vendo? Ó, bateu aqui, ele teve uma falha, ou seja, ele não reverteu na hora, e só depois que bateu pela segunda vez ele caiu. Mas aqui é um sinal muito difícil, né? Por exemplo, aqui está fazendo um topo duplo, mas está no fim do gráfico. Vamos ver aqui nos 5 minutos. Por exemplo, aqui, bateu aqui e fez um pivô de alta. Ou seja, eu tinha esse pivô de baixo que foi neutralizado ao romper esse topo confirmado, fez o pivô de alta. Só que foi atrasado, né? Fez até o cruzamento da média. Vamos buscar aqui. Aqui, por exemplo... Aqui, por exemplo, ó, teve uma falha, ou seja, fez topo triplo aqui. Apesar de que rompeu para baixo, fez pivô de alta, né? Bom, aqui, por exemplo, foi interessante. Porque ele fez uma falha de topo. Ele fez pivô de alta e fez aqui uma falha de topo, né? Ou seja, ele fez o pivô de alta, bateu aqui no extremo superior, tentou fazer novo topo, não conseguiu. Lembrando que tem que virar para baixo aqui também, não é só fazer isso aqui não, ó. Quando ele vira para baixo, daí sim eu teria um topo duplo. Aqui é uma falha de topo, né? Se você tem um topo duplo, você tem a falha de topo, que é quando faz um topo mais baixo do que o anterior. É similar ao topo duplo. Daí aqui sim, ó, quando virou para baixo, vamos ver o complemento da interpretação do preço. A gente tem aqui uma pinça de topo, padrão pinça de topo. Houve um pivô de alta, mas houve rompimento... somente a sombra rompeu o topo anterior, indica que essa resistência aqui é muito forte. Daí já é um padrão do que eu ensino lá no meu curso, um pouco complicado de explicar aqui. Então aqui sim, esse padrão aqui é válido. Agora tem gente que usa isso aqui assim, né? Bateu aqui eu vou vender, bateu aqui eu vou comprar. Se você fizer isso, você vai perder, né? Então aqui nesse caso, a gente vai ver que houve realmente uma grande tendência de baixa depois, né? Vamos pegar aqui a gente está no áudio SD, vamos pegar aqui ações, pegar ações da Apple. Vou pegar aqui ações da Apple. Daqueles padrões, ó, aqui por exemplo, fez topo duplo, mas não foi aqui no extremo, e teve uma correção forte, né? Aqui, ó, a gente está tendo várias falhas de topo direto. Então, quer dizer, quando a tendência é de alta, operar vendido, mesmo que o indicador indique sobrecompra, é perigoso. Então, esse tipo de sinal de sobrecompra, ele é ideal para se você comprou antes, começou aqui a fazer sobrecompra. Então, eu posso sair porque o mercado ele tende a corrigir. Então, quer dizer, houve uma alta sobrecomprado, depois houve um desabamento extremo em menor tempo, mostrando que o indicador estava certo na sobrecompra. Eu poderia iniciar um short trading aqui. Operar a reversão da tendência, mesmo com qualquer indicador, por mais eficaz que ele seja, é perigoso, porque se a tendência é de alta, ela tende a empurrar o preço para cima. Se a tendência é de baixa, tende a empurrar o preço para baixo e tende a falhar os indicadores de reversão de tendência. Então a gente tem que ter cautela para operar a reversão de tendência, porque é muito difícil acertar fundo mesmo com os melhores indicadores. Tá? Vamos ver aqui no gráfico, sei lá, 15 minutos. No gráfico de 15 minutos.
Aqui tá fazendo, parece que é um fundo duplo, mas não, eu não acho, porque fez um pivô de alta, pivô de baixo e voltou a fazer pivô de alta. Então, não foi fundo duplo, mas foi pivô de alta. Então, o que acontece? A gente está numa tendência de baixa e temos aqui próximo do extremo um pivô de alta que não conseguiu romper o fundo anterior do pivô de baixo, do pivô de alta anterior. Então, a gente tinha pivô de alta aqui, né, tentou culminar aqui no rompimento desse fundo, não conseguiu e terminou com o pivô de alta. Aí já envolve teoria dos pivôs, talvez você não tenha entendido isso, daí você tem que se especializar em teoria de Downs para entender esse conceito. Se você não entender sobre pivô, você não vai conseguir usar o potencial que os pivôs têm para indicar e conseguir interpretar o preço. No curso Teoria de Down que tem aqui no YouTube, eu falo isso, né? Então tá aí, ó, né? Só que tá no começo. Aqui, ó, ele fez um fundo duplo aqui próximo, né? Então ele já indicava que o mercado estava enfraquecido para reverter e bombar para cima, né? Ele fez aqui o fundo duplo, fundo do mesmo nível, próximo do extremo aqui, indicando sobrevenda. Então, aqui já estava indicando, a gente já tinha martelo invertido, né? Fez aqui outro candle de indefinição, quer dizer, eu já poderia estar comprando, por exemplo, para longo prazo, ou comprar a Apple para longo prazo. Aqui é o gráfico de 15 minutos, mas se isso acontecesse no semanal, daí eu poderia estar comprando um pouco de Apple, porque poderia. Se está em tendência de baixa, ela tende a fazer uma correção contra a tendência de baixa, mas não é uma reversão. Então eu teria que ter cautela, no caso, para investidor, para comprar para longo prazo, né? Eu teria que comprar menos, 30% do que eu tenho eu vou comprar. Depois que reverteu, eu poderia estar comprando pesado. Mas, se está muito barato, eu poderia estar comprando 100% mesmo aqui, mesmo que depois faça a correção aqui e depois desabe. Porque a tendência é de baixo. Então veja como é complexo. Não é tão simples. Não é porque fez isso aqui que vai reverter a tendência, que o Bitcoin vai reverter, que uma ação vai reverter, que o índice vai reverter. Então é muito mais complexo, né, do que vocês podem imaginar. Aqui, por exemplo, ele bateu exatamente aqui e depois fez um desabamento extremo. Só que muitas vezes tem sinais como esse que falham. Então, você tem mais confiabilidade quando faz aqueles padrões que eu falei, né? Topo duplo, etc. Aqui já, né, indicou aqui, fez um topo triplo, né? Só que aqui também era uma consolidação, né, uma lateralização aqui. Então não era muito confiável esse sinal. Esse sinal de sobrecompra é quando está numa tendência de alta, outro padrão para a gente ficar esperto, porque aqui está numa lateralização, né? E outro indicador poderia indicar tendência de baixa. Eu não estou com as minhas médias móveis aqui, mas provavelmente já estava em tendência de baixa, então não valeria esse padrão de sobrevenda. Ele poderia indicar continuação, né? Mas reversão de tendência é quando está numa tendência de alta e faz esse padrão aqui, tá? E vamos ver aqui no Bitcoin. Então isso funciona para praticamente todos os mercados, mas isso é teórico, lembrando, então não saia pegando o que eu ensinei aqui, comprando e vendendo. Tem outros elementos que precisam ser adicionados para que a estratégia funcione, né? Aqui, por exemplo, ele fez pivô de baixa aqui no extremo inferior, mas você vê que houve um rompimento pequeno, né? Então parece um fundo duplo, né? Aqui, por exemplo, fez um ombro, cabeça, ombro, né? Fez o ombro, cabeça, ombro aqui no extremo, só que também falhou, né? Ele ameaçou e não foi. Então tem essas falhas, certo? Existem essas falhas. Aqui tem a questão da divergência, ou seja, o preço ele fez pivô de alta. E aqui, exatamente no extremo, fez falha de topo. Fez falha de topo e aqui no preço eu tenho um pivô de alta. Então é uma divergência entre preço e... No meu curso eu ensino sobre divergências, etc, né? E então o mercado ele tende a desabar. Houve desabamento extremo. Isso aqui no Bitcoin. Vamos lá no 4 horas, no próprio semanal do Bitcoin, né? Eu acertei que a partir daqui ficaria sobrevendido. Foi muito mais rápido o meu indicador e a minha metodologia, né? A sobrevenda foi indicada no Bitcoin só aqui nesse topo, né?
Antes de quando rompeu esse topo aqui, eu já tinha alertado. O mercado está fraco, ele pode fazer o desabamento. O indicador ele foi atrasado nisso, por isso que não compensa usar isso aqui. Mas eu poderia até usar, mas eu teria que testar e eu já estou satisfeito com a minha estratégia. Daí aqui fez pivô de baixa, né? Depois. Não, na realidade, né, quando fez isso aqui já fez pivô de baixa, tinha batido no extremo. Aqui mesmo ele foi até adiantado em relação ao meu método. Né? Eu me enganei aqui porque eu observei isso agora. Bateu aqui no topo, fazendo pivô de alta. E rompeu, peraí. Fazendo pivô de alta e rompeu esse fundo. Nessa correção aqui, ele fez pivô de baixa. Ele neutralizou o pivô de alta amarelo. Rompendo esse fundo confirmado. Então ele indicou sobrevenda e o mercado tenderia a corrigir. Era perigoso comprar aqui. Se eu comprei antes, eu deveria vender aqui, etc. E depois o Bitcoin ele desabou. O meu método conseguiu também evitar comprar aqui. Né? Depois houve aí o desabamento do Bitcoin. E agora o Bitcoin agora? Bom, a gente tem no indicador Klinger um ombro, cabeça, ombro invertido. Que aconteceu aqui. Então, embora eu tenha no meu método o sinal Eagle, indicando que vai fazer a terceira e a quinta onda, a gente tem esse padrão aqui no indicador. Eu vou ignorar, porque eu acredito no meu método. Mas ele está indicando que pode ter, no mínimo, uma correção forte. Mas não quer dizer que vai reverter para cima, que vai fazer uma tendência de alta. Porque numa tendência de baixa tem a resistência que tende a impedir que o preço ele reverta para essa tendência de alta. Então é muito complicado. Eu não posso começar a comprar aqui pesado achando que vai fazer isso aqui. Né? Então é muito complexo você desenvolver uma estratégia, não é? Você não pode interpretar ao pé da letra e pegar sinais e sair comprando e vendendo, pesado ou não, porque deu aquele sinal. É um conjunto de complementos que requer uma interpretação e um cálculo de probabilidade, e além disso existe uma medida de risco que você tem que aplicar no mercado. Então é isso, pessoal. Essas técnicas tendem, teoricamente, a funcionar Bitcoin, criptomoedas, Forex, mercado futuro, mercado de ações. Vocês podem testar, tá? Vou ficar por aqui. Quem quer fazer o meu curso, links na descrição. Quem quer entrar para o meu grupo secreto de sinais e receber os sinais, entre em contato comigo. Muito obrigado. Até mais.